Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra para regressarmos, embaixador, à Europa, se bem que ao leste da Europa, para lhe perguntar como é que está a ver os acontecimentos na Roménia, onde ninguém se entende com as presidenciais que por lá ocorreram já há muitas semanas, e numa altura em que aquele que é tido como um candidato pró-russo, basicamente deixou de poder concorrer às eleições. Isto num quadro em que, apesar de a Europa se manifestar claramente pela democracia, vai tendo alguns laivos de autocracia quando resolve, digo eu, dir-me-á se concorda, quando resolve acabar com alguns atos que aparentemente eram apenas democráticos. Como é que está a ver tudo o que se passa na Roménia, embaixador? Olha, eu preocupa muito, devo confessar, a União Europeia, vamos ser completamente claros, a União Europeia eh, reage contra toda a interferência russa em áreas, quer dos seus próprios países, quer dos países que mostram vontade de aderir à União Europeia. Eu estou-me a lembrar do caso da Moldova também, mas também do caso da Geórgia. Mas é ela própria promotora de um proselitismo e de um intervencionismo em favor de candidatos que se opõem, normalmente, aos candidatos pró-russos. E, portanto, digamos, eu não colocaria as questões num termo de que tudo o que é candidato pró-russo ou apoiado pelos russos é uma coisa negativa para a Europa, é que sabe, claro que sim, e para os objetivos da União Europeia, mas isso não significa que não seja legal, particularmente à luz das leis democráticas, tal qual como aconteceu na Geórgia, que é um país que não é da União Europeia, e agora acontece dentro de um país da União Europeia, como é a Roménia. Nós temos que perceber uma coisa: este candidato, que é um candidato que ganhou a primeira volta das eleições em novembro de 2024, é um candidato populista, é um candidato que cometeu, à luz do que parece, da lei romena, de acordo com os tribunais romenos, um conjunto variado de atos que são considerados delituosos, razões pelas quais agora foi afastado. Eh, mas nós temos que perceber uma coisa: nós temos que viver dentro da Europa. É uma das características da democracia, é viver com os seus próprios inimigos. Senão, entramos num regime autoritário que proíbe determinados grupos. Uh, Nós temos em vários países grupos, como temos aliás no Parlamento Europeu, grupos anti-europeus. Mas estão a utilizar o Parlamento Europeu como plataforma. É isso que uma vida democrática implica, é ter essa plataforma. A grande questão está em saber se o candidato que foi afastado das eleições, primeiro pela invalidação da primeira volta das eleições presidenciais do final do ano passado, e agora pelo Tribunal Constitucional da Roménia, por virtude da prática de atos considerados ilícitos, e também pelo facto de ter aproveitado influência dita russa no TikTok, etc., para as suas ideias, se esse candidato foi legitimamente afastado. Se foi legitimamente afastado, não há nada a fazer, é pura e simplesmente a aplicação da lei, e agora está em saber, cada um dirá em função dos elementos que nos venham a chegar da Roménia, sobre se a lei foi bem aplicada ou se a lei foi mal aplicada. Dir-se-á que esse candidato, ao ter como protetor aqui há uns tempos, J.D. Vance, porque J.D. Vance, o vice-presidente americano, disse: a União Europeia não é democrática e até na Roménia afasta candidatos à presidência de que não gosta. Bom, não é propriamente, digamos, a melhor cartão de visita para um candidato ser apoiado por J.D. Vance. Mas dito isto, nós temos que estar abertos a considerar que, eventualmente, esse candidato pode ter as suas razões. Agora, se a ordem democrática dentro da Roménia é considerada, à luz dos padrões da União Europeia, correta e justa, e se há todas as condições para que os cidadãos romenos possam concorrer a eleições desde que preencham determinadas condições, e mais do que isso, desde que não infringam as leis locais, bom, se tudo é assim, o afastamento deste candidato tem todo sentido. Se não é, este candidato, vale a pena dizê-lo, que tinha neste momento uma intenção de voto da casa dos 40%, para uma eventual bipolarização num segundo mandato, numa segunda volta.
Vamos ver, porque isto pode também traduzir, digamos, uma hostilização a um certo setor da sociedade romena que pode sentir-se à margem. O candidato diz, este candidato, que se chama Georgescu, diz que estamos numa ditadura, que a Roménia é uma ditadura, etc. Bah, não é uma ditadura, a imprensa funciona livremente na Roménia, não há presos políticos na Roménia, vamos ser claros. Estas coisas também é preciso nós não nos deixarmos embandeirar em função de determinado tipo de declarações. Pode haver, de facto, desvios democráticos dentro do regime ditatorial. Do regime democrático, desvios a essa ordem democrática, e isso tem que ser denunciado, tem que ser punido, mas estando nós em países livres, temos possibilidade de o fazer permanentemente. Portanto, vamos ver o que é a ordem democrática romena, se cumpre ou não as regras daquilo a que se comprometeu ao entrar para a União Europeia, e se cumpre, os candidatos que não têm condições para concorrer, não concorrem. Agora, só o facto do candidato ser potencialmente apoiado pelos russos, ou efetivamente apoiado pelos russos. Quando há, de facto, candidatos efetivamente apoiados pela União Europeia e pelas instituições de Bruxelas, eu confesso que a mim não me agrada este critério, porque eu não vivo num mundo manicaísta, e dou às pessoas, a quem quiser, o direito de ser a favor de Moscovo, quer dizer, ou a favor da posição russa. Não é uma... Agora, tem que haver uma ordem democrática que permita que estas pessoas venham a terreiro, porque amanhã podia aparecer na Roménia, por exemplo, uma maioria favorável à saída da Roménia da União Europeia. Isso era antidemocrático? Não, se essa maioria se expressasse contra uma saída da Roménia, por influência russa, eventualmente. A vida é assim. Quer dizer, cada um convence os outros dos argumentos que tem. Quer dizer, agora, nós temos que perceber é que não podemos é ter uma dualidade de critérios e pensar que tudo o que é a favor de Bruxelas é bom, tudo o que é a favor de Moscou é mau. Quer dizer, esse é que é um ponto. Porque, em primeiro lugar, porque a União Europeia não está em guerra com a Rússia. Vale a pena sempre lembrar isto. A União Europeia não está em guerra com a Rússia. Estamos numa situação de tensão e de conflito, mas que é devido à circunstância da União Europeia considerar injusta aquilo que é a situação que se vive na Ucrânia e a ocupação pela parte da Rússia de grande parte da Ucrânia, mas isso não nos transforma num beligerante da Rússia. E por isso mesmo esta linguagem, e já aqui falámos sobre as televisões russas e a proibição de ver as televisões russas nas nossas televisões, é um atestado de minoridade mental passado aos cidadãos europeus. Eu lembro-me sempre que no Estado Novo havia um programa da emissora nacional que se chamava A Verdade é Só Uma e a Rádio Moscovo não fala a verdade. Eu estou farto desse tipo de discurso. É, aliás, um discurso que, se propagar na União Europeia, pode levar a consequências um pouco extravagantes, que eu estou-me a lembrar, por exemplo, de a União Europeia poder dizer à Sérvia, meus caros sérvios, enquanto não puserem daí para fora o senhor Aleksandar Vučić, não entram na União Europeia. António, aí já tenho alguma dúvida, porque trata-se de uma decisão por parte da União Europeia relativamente a alguém que quer entrar. E, portanto, aí pode-se pôr um problema. Agora, a quem já está dentro da União Europeia, e desde que cumpra o normativo em termos de funcionamento do Estado de Direito, eleições livres, não haver prisões, não haver proibição de imprensa, separação de poderes, etc. Se um cidadão que é pró-russo e concorre, se incumprir com as leis desse país, claramente é afastado. Se cumprir com as leis desse país e mantiver as suas posições pró-russas, também não percebo porque é que não há de ser eleito eventualmente. Quer dizer, agora, o que pode é ter acontecido, isto é um ponto importante, que este candidato tenha incumprido com leis romenas, e neste caso, é perfeitamente justo que ele tenha sido afastado. Agora, só o ter potencialmente sido alguém que ser visto como possível apoiante da Rússia, acho um exagero, devo confessar. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com 3 novos ou eventualmente com alguns repetidos temas. Até lá, obrigado.